Eu tô com uma pesquisa aberta aqui do Instituto Central de Estatísticas dos Países Baixos, em português, de 2015. É a última informação que eu consegui encontrar sobre a religião na Holanda, nos Países Baixos. E aqui mostra que em 2015 já tinha 50% de irreligiosos, de pessoas sem religiões, a maioria delas que não acreditam em Deus, de ateus. 50%, muito alto esse número. Muito alto. E depois disso, em segundo plano, seria o catolicismo, com 23% de católicos, e depois o protestantismo, com 15%. Lembrando que esses 15% de protestantismo que tinha em 2015, deve ter diminuído bem mais agora em 2019, essa porcentagem são de cristãos, com certeza, protestantes nominais, e bem provável que uma grande minoria, na verdade, frequenta a igreja, é praticante na verdade, né? Você gostaria de comentar alguma coisa quanto a isso, Pastor Jorge? Sim, sim, Glauber, com certeza. Holanda, ela, no sentido religioso, ela era católica 100%. E depois, com a reforma protestante, então os protestantes chegam aqui na Holanda. Nós conhecemos aí pela história. E aí há uma divisão. Então, qual foi a divisão? Metade da Holanda, e hoje ainda é assim por tradição, mesmo que seja nominal, é católica, e depois a outra metade é protestante. Vamos dizer que de Amsterdã para baixo, indo em direção à Bélgica, é completamente católica. E é muito interessante que, para você saber se um holandês vem de família católica, pergunta o nome inteiro dele. Então, aí você vai saber se ele é católico ou vem de família protestante. Porque o católico aqui, ele tem 4 nomes e depois o sobrenome. Então, ele tem o nome dele e todos são bíblicos. Então, João, Pedro, Tiago e Paulo. 4 nomes. Então, João é o nome dele, o Tiago, vamos dizer aí, o Pedro é o nome do pai, depois o Tiago é o nome do avô, da parte do pai, e depois tem um avô da parte da mãe. Então, ele leva os 4 nomes e o sobrenome. O protestante, ele leva só um nome e o sobrenome. Então, aí você consegue... Claro que com o passar do tempo vai perdendo tradições e algumas coisas vão mudando. Mas o catolicismo realmente é muito forte, mas principalmente do meio do país para baixo, e depois o protestantismo do meio do país para cima. Com o passar do tempo, com a reforma protestante, então a igreja forte aqui era a Reformeerde Kerk, igreja reformada. Depois nasce da igreja reformada uma outra igreja que fez a reforma da reforma, o que se chama aqui Reformeerde Kerk. Então ela não estou contente com a reforma, eu vou fazer uma reforma sobre a reforma. E nasce outra denominação muito forte. E depois a igreja protestante. Então, tem algumas linhas principais aqui. A igreja católica, a igreja protestante, a igreja reformada e a igreja reformada da reformada. E depois vai chegar aí os evangélicos, né? E aí tem outros grupos minoritários dentro do bloco aí do cristianismo. Agora, em resumo, realmente, no geral, nós temos aqui grandes templos que hoje se transformaram em, desde discotecas, bibliotecas, bares, locais de exposições dentro do Distrito Vermelho de Amsterdã, o que é conhecido como a zona de prostituição e drogas. Ali tem a Oude Kerk. A Oude Kerk foi uma igreja muito forte no século passado, de cristãos que serviam de fato a Deus. E eles, hoje, é uma catedral enorme, linda, mas ela só serve para exposições, o qual é caríssimo você conseguir lá 1 hora. Ela está rodeada pelas vitrines de prostituição no Distrito Vermelho. Então, ia ser muito comum, muitos templos que deixaram de ser templos, porque o cristianismo realmente perdeu muita força, e hoje nós temos lá uma grande catedral com 8 velhinhos de 80 anos. E eles se juntam de 10 da manhã às 11, preciso, exatamente, acabou. Só se encontra num extra se um deles morre. Ok, morreu o irmãozinho, então nós vamos ter que ir no enterro dele, então um encontro extra. Mas eu conheci um pastor que a missão dele
era tentar reabrir várias igrejas reformadas que estavam se fechando. Então, nós temos esse desafio. Falando sobre islamismo na Europa, também vários templos hoje são mesquitas. Então, essa realidade do crescimento dos não cristãos ou ateus é, de fato, verdade.